boa noite, tudo bem? Hoje eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida sobre os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua caminhada. O conhecimento, ele é algo raso. Às vezes uma pessoa conhece muito sobre algo, mas nunca viveu aquilo. E isso não faz, ela não consegue entrar lá no profundo daquele tema. Agora, a compreensão, sim. A compreensão, ela é profunda. Ela te faz vivenciar um tema de uma forma com que faculdade nenhuma te ensinaria. Então, pegue as compreensões que você tem da vida e faça com que essas compreensões sejam uma força propulsora para você chegar onde você deseja. O introspectismo, ele te traz essa profundidade no sagrado do ser, lá no fundo, onde você pode pegar toda a compreensão de um programa e botar em prática e resolver coisas que você não está conseguindo resolver sozinho. Então, fique com a gente, assiste o programa de hoje com a intuição aberta, com a permissão do seu coração, para poder compreender profundamente tudo que será falado. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E como vemos essa semana toda falando sobre a linguagem do mundo espiritual, hoje nós vamos falar sobre um fator muito interessante nisso tudo, que é a questão da sincronicidade. Quando falamos até então que a nossa linguagem ela antecede a fala racional, ela antecede a comunicação verbal, a comunicação direta que emitimos para uma pessoa ou para outra, nós sabemos então que existe uma outra comunicação nossa que ela é direcionada ao todo, que ela é direcionada ao universo como um todo. E isso nós chamamos de sincronicidade. São as manifestações, é a linguagem que o universo transfere e que nós percebemos ela de uma outra forma que não é escrita. O universo, o mundo, não se comunica com a gente objetivamente. Nós sim adotamos uma ferramenta, adotamos uma linguagem para que possamos conversar uns com os outros, escrever uns para os outros. Mas a comunicação a priori, ela é uma comunicação que é conectada com o universo. E o universo se comunica com a gente de uma forma um pouco diferente. Nós podemos perceber a comunicação universal através do que nós chamamos de sincronicidade. É dali que nós realmente temos um diálogo, uma percepção que nos coordena, que nos direciona, que nos mostra de uma forma mais abrangente como ser conduzido a nossa existência no dia a dia. E para entendermos um pouco melhor essa comunicação, nós vamos hoje conversar com o Dr. Celso Sheffer sobre esse assunto muito importante. Boa noite, Cleiton. Boa noite, telespectadores. Para falar de comunicação não verbal, né, todas as formas de comunicação, é muito importante a gente compreender que, dependendo do ponto de vista, nós mudamos o externo a partir daquilo que nós temos no nosso interno. É assim, se eu estou fortalecido, se eu acredito que tudo vai dar certo, se eu acredito que eu sou feliz, de fato, tudo vai dar certo e eu vou ser feliz. Eu quero dar um exemplo aqui de um caso clínico bastante conhecido no IPTH, porque as pessoas frequentaram o nosso instituto, frequentam ainda, né, nos dois momentos da vida, o antes e o depois. A história é da Dona Benedita e do seu João. A Dona Benedita é uma mulher de 60 anos, e o seu João de 62. Ele alcoólatra desde sempre, desde que ele se conhece por gente, ele era alcoólatra. Ele já vem de uma família de alcoólatras. E aí, nós fizemos um processo terapêutico, ele deu uma melhorada, mas ficou o hábito para basicamente 50 anos bebendo. Então o hábito não é do dia para a noite que se resolve. E aí eu instruí a Dona Benedita a mudar a visão dela sobre o alcoolismo do marido. E aí eu instruí ela que todas as tardes, ele é pedreiro, trabalha ainda, ele chegava em casa com um pacotinho na mão.
Era um pacote de leite, um pacote de arroz, um pacote de pão, e chegava bêbado, chegava caindo. E ela, antes de conhecer o IPTH, ela destratava, ela brigava, ela xingava. E eu instruí então, quando ele chega, mesmo bêbado, não reconheça o estado de alcoolismo dele. Receba com amor, receba com carinho. E aí ele chegava, tudo sujo, com o pacote arrebentado, e ela abraçava: oi, meu querido, que bom que você veio direto do trabalho para casa, você nem passou no bar hoje, que maravilha. E foi fazendo 1 mês, 2 meses, quando encerrou quase 3 meses, 6h20, o seu João chega em casa, sóbrio, o pacote de leite não estava sujo, e disse para ela: meu bem, a partir de hoje eu não bebo mais. Quer dizer, como a forma dela transmitir uma comunicação para ele, foi inserindo no psiquismo dele uma verdade absoluta daquilo que ela acreditava. E ele passou então a ser fortalecido pela forma dela comunicar o alcoolismo, que ela não é que ela negava, ela não reconhecia naquele homem um homem dominado pelo alcoolismo. E os pais, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós pensamos e falamos sobre os nossos filhos, que é uma forma de comunicar. Quantas vezes eu ouço os pais dizendo: meu filho não vai nessa festa, você vai se acidentar, você vai morrer, você vai usar drogas. Isso é uma comunicação de incitação ao uso de drogas ou acidente, porque há muito poder nas palavras dos pais. Então nós temos que entender, aquilo que está dentro de nós serve de alicerce para aquilo que nós vamos falar. E nós precisamos mudar o nosso interno. É a partir da mudança do que está dentro de nós que nós conseguimos nos comunicar. E agora falando, Cleiton, sobre a sincronicidade, né? A sincronicidade são pequenos eventos que acontecem diariamente nas nossas vidas. Vou dar um exemplo claro para o nosso telespectador entender o que é sincronicidade. Vamos dizer que alguém fala para você: olha, você tem que ir para Curitiba. Você nunca foi para Curitiba, mas alguém disse para você: é para lá. Como que você vai chegar em Curitiba? Você vai ler as placas, você vai entender as placas, o que está escrito, que são, na verdade, os sinais. E nós, quando nós começamos a treinar a sincronicidade, nós vamos perceber os sinais que a vida nos apresenta e que os pequenos eventos, até então insignificantes, têm um sentido muito grande, né, Cleiton? E é nessa compreensão desses eventos aparentemente insignificantes que nós vamos criando a habilidade de ler o todo que está ao nosso entorno. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas, porque os grandes eventos das nossas vidas precisam estar alicerçados nos pequenos eventos. E esses eventos nem sempre são racionais e nem sempre são verbais. São de uma forma estritamente delicados, verdadeiras sincronicidades, e nós precisamos estar com a mente treinada, Cleiton, para poder compreender esse movimento. Exatamente, e é justamente por essa sutileza desses movimentos da sincronicidade universal que muitas pessoas não fazem ideia quando e como ele acontece. Mas existem muitos casos em que acontecem o que as pessoas chamam de coincidências, né, de eventos coincidentes que direcionam a alguma grande conquista, assim como também há eventos que direcionam a tragédias. E muitas vezes as pessoas ignoram essas coincidências, ignoram esses sinais, e isso foi tão ignorado ao passar do tempo que hoje não se cogita isso, não se tem entendimento e não faz parte do senso comum que, de certa forma, o universo ou até mesmo Deus se comunique com as pessoas através de sinais, através de mensagens, né? Quando você fala em comunicação com o divino, o que a maioria das pessoas imagina é que um anjo vai aparecer e vai ditar alguma fala, como se expressam as passagens bíblicas. Mas, de fato, o universo está comunicando com a gente o tempo todo.
Porque o nosso movimento, o nosso direcionamento, ele na verdade não é nosso. É um movimento maior. E esse movimento maior ele é totalmente orquestrado, ele é totalmente conduzido por acontecimentos dos quais nós fazemos parte. E quando nós conseguimos perceber esses sinais, nós pegamos esse fluxo e conseguimos também seguir em frente, não é mesmo? Esses sinais que devem ser percebidos, que o Cleito falou, na verdade nós precisamos de treinamento. Treinar a mente para perceber as sincronicidades. Eu vou dar 2 exemplos de treinamentos no IPTH, com alunos do introspectismo no IPTH, que realmente nos encheram de alegria. O primeiro que eu vou falar aqui de Apucarana. Uma mulher estudou conosco no ano 2015, 2014, por aí, e numa das palestras de terça-feira, nós incentivamos todos os estudantes a, quando sair de casa, começar a perceber o que é que está acontecendo. E ela foi tirar o carro da garagem e veio uma vizinha dela e falou assim: ô vizinha, você não pode pagar esse talão de água para mim na lotérica? E ela pensou: sim, eu posso pagar sim. E aí ela vai fazer o trabalho dela aqui no centro de Apucarana, vai na lotérica e se perguntando: mas por que a vizinha pediu para mim pagar esse talão de água na lotérica, se eu posso pagar na farmácia? Aí ela foi sentindo, percebendo, e aí ela entra na lotérica e ela sente o desejo de fazer uma aposta na quina. Tem um jogo aqui no Paraná que chama quina. E ela faz essa aposta, mas como ela não tinha o hábito de jogos, ela esqueceu daquilo. E passou-se 30 dias... ela novamente, a mesma vizinha, pede para ela: ô vizinha, você não pode pagar uma conta de luz para mim na lotérica? Oh, sim, eu posso. E ela vai na mesma lotérica, novamente testando, treinando a mente, e quando ela chega na lotérica, Cleiton e telespectador, tinha uma faixa dizendo: saiu aqui nesta lotérica o ganhador da quina. Quando ela leu aquela placa, ela falou: uau, será? E ela procura na bolsa, e bolsa de mulher é difícil achar as coisas, né? Mas ela achou num compartimento da bolsa dela o cartão da aposta, e ela vai ali, paga a luz da vizinha e pede para a atendente conferir. Ela era a ganhadora da quina. Ela ganhou um dinheiro razoável. E ela arrumou a vida financeira através de um exercício de percepção. E agora um fato mais, assim, ainda mais profundo, é de um aluno nosso de Londrina, quando o nosso instituto era em Londrina. Ele veio para estudar devido às grandes dificuldades financeiras. E aí nós começamos a incentivá-los a treinar a percepção. A percepção da manhã, a percepção dos segmentos, que é feito de manhã, isso nós já ensinamos em outros programas, e principalmente no dia a dia, onde você vai sentir: mas por que eu estou ouvindo aqui? O que isso quer me dizer? E ele tinha uma dívida na Caixa Econômica muito grande, e ele estava numa situação financeira tão difícil que ele não tinha dinheiro para pôr combustível no carro. E aí o nosso ensinamento é claro: olhe por todos os lados e sinta. Você tem que sentir, não é só ver. Ver é simples, sentir é mais difícil. E aí ele vai lá na Caixa Econômica de Londrina, fala com a moça falou: você tem que subir a escadaria lá no 3º andar. E ele olhou para a escadaria: mas pelo amor de Deus, e o elevador estava estragado. E aí ele se pergunta: mas por que o elevador está estragado? E aí ele vai: e por que eu tenho que subir esses degraus? E ele sobe um degrau, daí ele chega num patamar, cansado, ele olha no patamar e tem um papel no chão. E ele junta aquele papel, olha, estava meio escura a escadaria, era a aposta de um jogo da Mega Sena. E pasmem os senhores, ele guardou aquilo. Foi lá, falou com o gerente, saiu de lá da Caixa Econômica, foi na lotérica e, pasmem os senhores, ele ganhou 780 mil reais
naquele cartão de Mega Sena que ele achou nos degraus da Caixa Econômica. É a percepção. Se nós tivermos a percepção do que está ao nosso entorno, as sincronicidades acontecem e nos traz respostas objetivas. Terminou o programa, né, Cleiton? Infelizmente, acabou o nosso tempo, mas amanhã nós continuaremos com esse assunto. E quem sabe o próximo ganhador pode ser quem está nos assistindo, não é mesmo? Desde que você tome consciência de olhar e sentir o que está ao seu entorno. Até amanhã. Que bom que você esteve com a gente durante todo esse programa do Introspectismo. Queria dizer para você que se você se identificou durante as perguntas e as respostas do programa sobre relacionamentos, você percebeu que você precisa de ajuda para liberar os conflitos da sua vida, entre em contato com a gente, nos nossos contatos aqui, e reserve a sua vaga para a cura kármica dos relacionamentos, que acontecerá dia 21 de junho, ao vivo e online. Você receberá um link onde você vai acessar, ou do celular ou do seu notebook, tablet, tanto faz. Você vai assistir a celebração da sua casa e depois você vai ter uma mentoria continuada, onde você continuará com a gente, recebendo informações e técnicas de liberação para resolver todas as questões do seu relacionamento. Eu aguardo você.